Tá chegando o grande momento. Olá, pessoal, boa tarde, um grande abraço. Amanhã na tela da NDTV Record tem a primeira transmissão do Campeonato Brasileiro, direto de São Januário, 6 Vasco e Santos. Toda a movimentação, a expectativa a partir das 6 e a bola rola às 6h30 da tarde. É claro que a gente vai repercutir muito a volta das transmissões do Campeonato Brasileiro na tela da NDTV Record, 19 anos depois. É muito campeonato, são 9 meses de competição, 38 rodadas para definir o campeão. E qual o favorito? Quem vai chegar? Quem vai brigar por Libertadores, por Sul-Americana? Quem está ameaçado de rebaixamento? Tudo isso a gente vai debater com os nossos comentaristas. E é claro, a repercussão ainda negativa lá em Chapecó, positiva aqui na capital, o título do Avaí na final do Campeonato Catarinense contra a Chapecoense. Eu estou curioso para saber como é que está, uma semana depois, o Sérgio Badá, o sentimento, se ele ainda absorveu a derrota. Na verdade, a perda do título, porque foram 2 empates e o Avaí, ele já está na nossa tela aqui, ficou com o caneco porque fez a melhor campanha e jogou por 2 resultados iguais. Tem inclusive a participação também do presidente da Chapecoense, repercutindo ainda, está indignado na maneira que foi o título perdido para o Avaí. E, por outro lado, tem o presidente do Avaí que também vai rebater, vai falar, vai colocar o seu ponto de vista sobre o título havaiano. Seleção brasileira, também vamos destacar. Não teve jeito, a pressão estava grande. Caiu o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior. O seu substituto. Vamos debater também com os comentaristas. Será que está na hora, já passou do tempo de termos um gringo, um estrangeiro? Tudo isso e muito mais a partir de agora com os nossos convidados que serão apresentados aqui. Primeiro, eu começo aqui na capital do estado com o Yancel para falar sobre o Campeonato Brasileiro. E nesse primeiro momento, o título do Avaí ainda repercute e também, pela ordem, o Campeonato Nacional, que está começando aí nesse final de semana. Logo de cara, teremos Vasco e Santos. Sem o Neymar, é verdade. Neymar poupado ainda naquela transição, vem de lesão. O que esperar desse brasileiro? É um prazer tê-lo conosco aí. Boa tarde. Boa tarde, Emerson. Tudo bem? Ligados no nosso Clube da Bola. Bom, a gente está muito feliz, né, de a NDTV voltar a transmitir o Campeonato Brasileiro. A Record está aí com uma equipe muito bacana. Temos aí amanhã um jogão já entre Vasco e Santos na tela da NDTV. Uma pena que sem o Neymar, é bem verdade, né? Neymar que mais uma vez aí sofrendo com lesões, esperamos que ele se recupere o mais breve possível. Aqui na capital ainda repercutindo muito o título do Avaí, né, Emerson? Acabou que Anderson Moreira ficou nessa de fica, não fica, acabou deixando o clube, não chegaram a um acordo para renovar o contrato do treinador. É bem verdade que apesar do título a relação estava bem desgastada, então acho que foi bom para os dois. Chegou aí o Jair Ventura, ótimo profissional, acho que vai dar muito certo, gostei muito da escolha do Avaí e a gente vai falar mais sobre isso na sequência. Legal, Ian. Também conosco aqui o ex-zagueiro Betão, hoje comentarista esportivo, viveu todo esse clima aí da final do Catarinense até a final do Campeonato Paulista. Ele tem muita ligação, muita história também, não só com o Avaí, também com o Corinthians. Prazer tê-lo conosco aqui, Betão, como convidado. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, Ian. Todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos falar sobre futebol. Campeonato Paulista, Campeonato Catarinense. Vamos falar sobre toda essa história do Brasileirão Série A e Série B e discutir com os amigos que estão conosco. Logo de cara aí, Betão, você acha que foi justo o título do Avaí? Foi justo o título do Corinthians? Do Avaí, eu acredito que sim, estava com a vantagem do resultado, né? Claro que houve toda aquela polêmica, principalmente da penalidade marcada, mas eu acredito que foi justo, sim. Né? Vamos debater mais sobre isso, né? Que esse lance aí causou muita dúvida, mas no meu ponto de vista foi assertiva a decisão da arbitragem. E do Corinthians, o Corinthians jogou com muita inteligência, né? Ele aprendeu com o jogo que foi durante a fase de classificação, que tomou muita pressão dentro da Arena, Aliança Arena, e nos 2 jogos da final jogou de forma muito inteligente, consistente e conseguiu o título. Valeu, Betão. Vamos até Chapecó, então. Sérgio Badá, como é que você está hoje, Badá? Tá tranquilo? Tá de boa? Queria que tu falasse ainda da final do Campeonato Catarinense e já projetasse também o Campeonato Brasileiro, infelizmente sem nenhum time catarinense na primeira divisão, mas vamos ter a volta aí dos jogos, das transmissões na NDTV Record. Como é que tá o Badá hoje? Boa tarde, tudo bem, Badá?
Tudo bem, Emerson? Um abraço para você, a todos que estão acompanhando o Clube da Bola, o Iancel, também o Betão, muito respeito por este grande jogador. O sentimento aqui ainda é de indignação total. A revolta ainda aqui é muito grande. Ainda estamos sofrendo com aquilo que aconteceu nos 2 jogos das finais do Campeonato Catarinense. Eu estou à disposição para debater lance por lance dos erros que foram cometidos contra a Chapecoense nas 2 partidas. Aqui em Xanxerê, no primeiro jogo, e lá em Florianópolis no segundo jogo. Eu tenho minha opinião, teve gente que passou a semana inteira tentando mudar minha opinião, não vão conseguir fazer eu mudar de ideia, mudar de opinião, e eu não quero que ninguém mude de opinião. A opinião, cada um tem a sua e tem que ser respeitada. Mas eu tenho a minha opinião formada de que a Chapecoense foi prejudicada nas 2 partidas das finais. Inadmissível a decisão tomada pela Federação Catarinense de Futebol de colocar o Gustavo Bauerman para apitar o jogo lá em Florianópolis. Ele que jogou na base da Chapecoense, foi anunciar a escala dele 5 horas da tarde, 5:01 explodiu em Florianópolis a foto dele com a camisa da Chapecoense, quando ele conhece um árbitro aqui da nossa região. Então foi um erro grotesco por parte da federação, um ato de irresponsabilidade de colocar esse rapaz para apitar lá, e as 2 partidas foram definidas pelo VAR. Isso ficou feio para o Campeonato Catarinense, depois todas as consequências que infelizmente tivemos lá no jogo lá da ressacada. Então o poder aqui, o sentimento aqui não é meu, é de todo mundo, de realmente muita indignação da maneira como a Chapecoense perdeu o título para o Avaí. Então, na tua visão aí, o principal culpado passa a ser o árbitro desse confronto, no teu ponto de vista. Também o primeiro, a arbitragem nos 2 jogos fez a diferença? O VAR. O VAR. É um sistema como um todo. O VAR. O VAR. Aqui, ó, converse com qualquer árbitro. Aqui demoraram 8 minutos para mudar uma decisão de campo do árbitro, do Ramon Abate-Abel. E eu vou um pouquinho mais longe, Emerson, me aprofundando no assunto. No Clube da Bola, ao vivo lá em Xanxerê, no finalzinho do programa eu parabenizei o Luiz Augusto Silveira Tisner pela atuação que ele teve lá em Rio do Sul na semifinal Santa Catarina Avaí, e parabenizei o Júlio César Flegger pela atuação que ele teve no jogo Chapecoense e Joinville. Os 2 árbitros, as equipes foram muito bem. Aí eu comentei, a federação caprichou. Colocou Ramon Abate-Abel, árbitro experiente, árbitro FIFA. Mas mesmo assim ele teve problemas, mesmo assim teve lances duvidosos, o principal deles, o gol validado pelo Avaí. A linha é uma comédia, a linha que foi utilizada pelo VAR, tanto aqui quanto lá em Florianópolis, não tira conclusão nenhuma. E depois é o seguinte, eu conversei com árbitros, eu tenho amigo árbitros, inclusive de fora daqui. O seguinte, gente, passou de 5 minutos, você analisa, você vê o lance, a partir dos 5 minutos é porque você tem dúvida. Se você demorar 8 minutos, é porque você não tem certeza do que aconteceu no lance. Então, tem que manter a decisão de campo. E a decisão de campo era pela anulação do gol. E o VAR mudou a decisão, validou o gol do Avaí e o Avaí saiu com o empate. Eu nem vou falar depois do pênalti que chapecamos num toque de braço do Mário Sérgio. Então, o VAR aqui foi muito mal. E lá em Florianópolis, o VAR e o árbitro também foram muito mal. Então a Chapecoense tem razão em reclamar da arbitragem. Ok, Balagem, você fica com a gente, daqui a pouco volta. E o Renato Semenzato, vamos até Criciúma. Será que ele compartilha dessa indignação do Badá? Tudo bem, Renato? Boa tarde. Um abraço, Emerson, Badá, Betão, Ian, desculpa. Olha, rapaz, a gente tem que separar as coisas. Primeiro, eu acho que o árbitro errou no lance do pênalti. É muito claro, não tem uma imagem conclusiva que reverta a marcação dele de campo. Dependendo do ângulo que você olhar, parece pênalti, dependendo do outro ângulo que você olhar, não parece pênalti. E eu fico com a marcação dele de campo. Ele estava a 3 metros do lance. E como não tem uma imagem conclusiva, você não pode mudar a sua marcação. Então a Chapecoense tem toda a razão de reclamar, não do lance só pontualmente, mas do episódio da escalação do Gustavo. Não por culpa dele, ele tem um passado, jogou na Chapecoense, ponto. Não teria problema nenhum. Jogou na Chapecoense, foi dispensado pelo Gilmar Dalpozo, um personagem dentro da final. Pronto, já não coloca. A Chapecoense na quinta-feira, o presidente Alex Passos, né, mostrou uma mensagem para os
repórteres lá, olha, eu pedi para o presidente Rubens Angelotti para não colocar. Eu nunca vi aqui em Santa Catarina um presidente pedir para não colocar um árbitro na final e esse árbitro é para a final. Por quê? O que acontece normalmente? Convoca, chama os 2 presidentes, olha, fulano, ciclano e beltrano, quem aqui é unanimidade? E se coloca. Então a Chapecoense assumiu, a federação assumiu um risco desnecessário. Ponto. A Chapecoense não foi receber medalhas. Ela não foi por quê? Porque virou um circo lá quando terminou o jogo, tinha 500 pessoas em campo e o nosso tribunal finge que não vê, né? Fica com venda no olho e toda na ressacada e não acontece absolutamente nada. Foi por isso? Não, se foi por isso, tudo bem. É para preservar a segurança. Agora, não foi porque não soube perder, porque o Avaí, e eu falei, vamos separar, agora eu vou entrar na segunda parte, o Avaí não tem nada a ver com erro de arbitragem, com a pataquada da federação que colocou o árbitro que a Chapecoense pediu para não colocar. O Avaí não tem nada com isso. É verdade que o Avaí está comemorando um título culposo, sabe? Aquele sem a intenção, porque nos últimos 6 jogos o Avaí perdeu 2 e empatou 4. Prova disso é que o Enderson Moreira não continua. Por quê? Porque o trabalho não foi bom, mas como ele foi menos incompetente que os outros, ele ganhou o campeonato estadual. Então temos que saber separar. O Avaí é campeão legítimo e tem que comemorar o seu título. Agora a Chapecoense tem toda a razão de reclamar da escalação e do lance pontual que acabou sendo determinante. E digo o seguinte, nós tivemos 2 erros no campeonato catarinense. 2. Um do Braulio, que mudou a classificação geral do campeonato e mudou os confrontos, e o tribunal empurrou com a barriga. E o segundo agora na final do campeonato catarinense. São 2 erros só, mas são muito pesados. Valeu, Renato. Daqui a pouco você volta aí para falar também de Campeonato Brasileiro, como também os nossos demais colegas. Falta ainda o Cacá Oliveira, direto de Itajaí. Vamos pegar o ponto de vista dele, ali do litoral de Itajaí, em relação a essa final também do Campeonato Catarinense. Fica alheio, concorda com alguém? A federação acertou, errou? Gustavo Bauerman teve alguma culpa? Rafael Trace também? Enfim. Qual a tua opinião aí? Cacá, boa tarde. Boa tarde, Emerson. Boa tarde aos amigos, quem está acompanhando a gente também. Eu estou com o Semensati. Acho que houve erro no protocolo do uso do VAR, né? Se a imagem não é conclusiva, então prevalece a decisão do campo. E o Semensati chamou a atenção. O Badá falou bastante sobre a questão do VAR, né? E justamente o ponto de discussão e onde o Barra se apega e vai até o STJD no Rio de Janeiro para brigar por isso, é porque na regra da IFAB, que inclusive o advogado do Barra trouxe, fala em VAR, fala do árbitro de vídeo. O árbitro de campo pode, né, e ainda em campo, mudar a decisão mesmo após o final da partida com a revisão do VAR. E o ponto de discussão é o jogo entre Caravaggio e Barra não tinha VAR, não tinha árbitro de vídeo. Então é isso também, o Barra segue muito indignado também com a eliminação no campeonato diante disso, né, ainda lá na primeira fase. Perdeu aqui em Santa Catarina, no TJD, mas falou que vai no STJD brigando ainda por isso. Então, infelizmente, o Campeonato Catarinense termina com esses 2 erros pesados, né? O do Braulio da Silva Machado, nessa questão envolvendo o Barra, e da final do Campeonato Catarinense, nos 2 jogos em que a Chapecoense reclama muito, e principalmente o jogo da decisão, a finalíssima, que foi na ressacada, com todos os ingredientes que já foram colocados aqui, Emerson. Valeu então, Cacá. Campeonato Brasileiro, amanhã logo de cara aí tem um jogaço, 6h30 da tarde, transmissão na tela da NDTV Record. 6h30 da tarde você vai acompanhar um jogaço entre Vasco e Santos. Vai começar o campeonato mais competitivo do mundo. Bola pro fundo do gol! Serão 9 meses de emoção, tensão e muita bola na rede. Difícil é apontar apenas um favorito ao título. O mais importante para quem quer ganhar o brasileiro é não deixar escapar as vitórias em casa. A edição 2025 está recheada de craques. Brasileiros que deixaram o exterior e voltaram para casa. Quem poderia imaginar que Neymar vestiria a camisa santista outra vez? Ou que Oscar retornaria ao São Paulo 15 anos depois de fazer sucesso pelo mundo?
E ainda o capitão da seleção brasileira, Danilo, que trocaria a Itália pelo Rio de Janeiro para jogar no Flamengo. Estrelas que trazem ainda mais brilho e relevância ao Campeonato Brasileiro. O jogo pega fogo! Antes de começar a temporada, você sempre tem os mesmos times que se destacam, né, pelo desempenho e campanha do ano passado, pelo elenco e investimento. Então a gente sabe quem são, né? 20 clubes de Brasil que prometem mexer com o coração do torcedor. Pela primeira vez na era dos pontos corridos, o Nordeste terá 5 representantes na competição: Bahia, Vitória, Sport, Ceará e Fortaleza. E haverá um debutante. O Mirassol vai disputar o seu primeiro Brasileirão da história. E tem outra curiosidade no time do interior paulista: é o único que não terá nenhum estrangeiro no elenco. Aliás, os estrangeiros nunca estiveram tão presentes em um campeonato brasileiro. Esse ano, até agora, foram inscritos 137 jogadores de 18 países diferentes. Eles vêm da América do Sul, da Europa e até da África, todos atraídos pela oportunidade de jogar no país no futebol. Os argentinos são maioria, com 46 atletas, mas a lista é bem variada. Grêmio e Vasco têm um time inteiro de estrangeiros, 11 para cada um. O time gaúcho contratou o belga Amuzu e manteve o dinamarquês Bright White. O clube carioca possui no elenco um suíço, além de um francês e um angolano. Mas ninguém chama mais atenção que o holandês voador do Corinthians. Memphis Depay chegou no ano passado para viver a experiência do futebol por aqui e, de quebra, voltar à seleção holandesa. E atingiu os 2 objetivos, o que mostra que o nosso futebol se tornou uma opção até para quem tem mercado nos clubes da Europa. É o campeonato mais competitivo do mundo? Não tem dúvida nenhuma. E tenho certeza absoluta que nós, como Brasil, nós estamos caminhando para ser a melhor liga do mundo. Para os treinadores estrangeiros, o Brasileirão não é uma novidade. Em 2025, 9 dos 20 técnicos da Série A nasceram fora do Brasil. 5 são portugueses. Então é só esperar. A bola tá em jogo para você ligado na Record. Emoção não vai faltar na tela da Record. 38 rodadas te esperam. Você já sabe, né? Futebol na Record, sua paixão em campo. Sérgio Badá, eu não sei você, mas 6h30 da tarde no domingo é um horário bom, hein? E outra coisa, durante a semana, 7h30 da noite. Você não precisa dormir meia-noite, para quem trabalha cedo como nós no dia seguinte. Queria que tu falasse aí desses horários da transmissão da Record, da volta após 19 anos e já projetando também esse primeiro duelo aí, mas sobretudo a Record novamente transmitindo o Campeonato Brasileiro. Badá. Já deu um show no Campeonato Paulista, né? Acompanhamos todos na quinta-feira a decisão do Campeonato Paulista e toda a transmissão do Campeonato Paulista, e ali a Record já demonstrou uma capacidade, uma competência de uma transmissão diferenciada realmente. E agora começa o Campeonato Brasileiro depois de muito tempo, em horários nobres para o torcedor. Aquele que vai para o estádio e aquele que fica em casa assistindo pela televisão. Domingo, 6h30 da tarde, é um excelente horário, tanto para quem vai no estádio quanto para quem fica em casa. E nas quartas-feiras também, um horário cedo, não tão tarde, né? É fácil para ir no jogo e é bom para ficar em casa acompanhando. Então, vai ser um grande campeonato, começa com o Vasco diante do Santos, o Neymar ainda continua de fora, ainda continua em tratamento médico, até agora jogou pouco, é bem verdade. Nos momentos importantes do Santos ele não esteve em campo, né? Mas são 2 clubes que eu acho que não aspiram muita coisa no campeonato, não. São 2 clubes que, nesse momento, são de meio de tabela de classificação, mas todo jogo é importante, né? Todo jogo é importante começar bem. E isso serve tanto para o Vasco, que joga em casa, precisa fazer o dever de casa, quanto para o Santos. Daqui a pouco o Santos com o Neymar pode até, de repente, sonhar com algo mais, se o Neymar realmente desequilibrar, mas esse aí é um confronto de muita tradição e, na minha opinião, de muito equilíbrio lá no São Januário no próximo domingo. Pensamento parecido também, ô Renato?
Qual é a tua visão aí para esse primeiro duelo aí, transmissões, voltando aí na tela da NDTV Record? Semensato, você é um cara que sempre defendeu muito o Neymar. Ele vai fazer muita falta nesse início, tá certo em dar uma segurada, uma preservada nesse processo de transição, porque ele voltou a se machucar. Será que não foi precipitada essa volta dele no Campeonato Paulista? Ele ainda sobra no futebol nacional, na tua visão? Cara, essa questão de precipitação aí tem que ver. Aí é uma área médica, não dá pra entrar, né? Mas o que o Neymar sobra no Santos, o Neymar sobra na seleção brasileira, pô. O Neymar é ele mais 10 na seleção brasileira. Então a gente tem que torcer para ele se recuperar o mais rápido possível, para independentemente de quem seja o treinador, para ele liderar essa garotada que vem aí sem muita personalidade. Então o Neymar faz muita falta. O Vasco vem para o campeonato 11 estrangeiros, né? É difícil você fazer um encaixe rápido aí. Então é muita mudança. Não vejo o Vasco brigando na parte de cima, não. Mas as contratações que o Santos fez, se o Neymar jogar, evidentemente, aí eu coloco o Santos brigando na parte de cima. Vamos ver como é que é a questão do Neymar. O Neymar no Campeonato Brasileiro, meu amigo, ele é um extraterrestre. Com essa ruindade que tem por aí, ele com 60%, 70% da sua condição, ele vai sobrar no nosso campeonato. Então é isso, a NDTV Record transmite no próximo domingo, amanhã, portanto, 6 horas, ao vivo, direto de São Januário, Vasco e Santos, 2 clubes de massa que contam com uma legião de torcedores na região, no Vale do Itajaí, aliás, em toda Santa Catarina, mas especialmente 2 figuras lá de Blumenau. Essa encarada no início foi apenas um jogo de cena, porque os 2 times, historicamente, não são rivais. São até co-irmãos. Já o João e o Adriano são 2 torcedores fanáticos pelo Santos e pelo Vasco. Eu me casei com o Vasco, através do padre mesmo, com a camisa. Hoje muitos me chamam ou mandam alguma coisa, o Tubarão do Vasco. Então sou fanático sim, gosto muito do Vasco, da história do Vasco, né? Estou chateado com a atual situação, virou chacota, virou piada, mas tenho sempre a esperança que não, esse ano vai ser diferente, esse ano vai mudar, esse ano a coisa melhora. Confesso que da seleção brasileira do meu time não tem dúvida alguma que eu opto para ver o Santos, eu sou santista. Vamos ver se daqui para frente vai, mas eu confesso que não estou tão entusiasmado assim. O Adriano tem um fato inusitado para contar. Ele chegou a participar de um amistoso em São Januário. Tudo por culpa de sua idolatria por Roberto Dinamite. Eu entrei pelo portão errado na época e vi que era o portão que entrou o ônibus do Vasco. Peguei e entrei atrás, o portão estava aberto. E quando o pessoal do Vasco desceu do ônibus, estava com a mesma camiseta que eu, de passeio. E quando eu vi o Roberto Dinamite, imagina, isso em 86, um guri do interior, que nem telefone existia. Fiquei assim, paralisado. Mas cheguei perto, fui conversando com ele, quando eu vi estava no vestiário. O técnico era o Sebastião Lazzaroni. Vi que o pessoal botou a roupa, tudo, eu estava com uma bandeira, entrei no campo com o Mazinho levando a bandeira, batemos foto. Pensei que eu jogo hoje com esse homem, eu nunca mais vou jogar. Botei a farda e fui para o campo. Eu devo ter jogado mais de 15 minutos, até que os bandeiras descobriram que o Vasco tinha um jogador a mais. Já o João, com sua lábia e carisma, chegou a dar autógrafo na final da Libertadores de 2011. Eu saí daqui do Blumenau sem ingresso algum, cheguei lá em função da amizade, acabei entrando. Consegui o crachá verde que dá acesso ao estádio do Pacaembu, então estava eu lá com as autoridades, o governador, o prefeito, não sei o quê, e eu dentro do estádio vendo. E aconteceu um fato bem interessante, Emerson, que no final do jogo eu estava junto da delegação do Santos, que estava descendo para a Baixada no ônibus, e os torcedores pediam para mim lá, estavam separados por uma grade, tem como conseguir um autógrafo lá no Neymar, no Ganso, e no final os jogadores estavam indo embora, fecharam, aí um torcedor, consegue um ingresso para mim, um autógrafo? Agora foi tudo embora. Cara, assina aqui tu mesmo para mim chegar em casa e dizer para minha mãe que eu falei com alguém de Santos. Adriano é professor de escolinha e realizou um sonho. Trabalhou em São Januário. Fui para o Rio, aí fiquei lá uma semana, fiz todo o estágio em todos os locais. E aí, o Rio de Janeiro, na época, já era perigoso, né? Eu preferi, então, colocar escolinhas do Vasco em Santa Catarina. E aí eu fiquei lá, então, até 2000 ali, né? Indo e vindo para Blumenau, indo e voltando.
e só que não tinha carteira assinada, não tinha documento, aquele tipo estilo Eurico Miranda. E sempre aquele perigo, eu ficava lá na Urca, na casa de um amigo, e pegava 2 ônibus, já tinha que levar os R$2 no bolso pro assalto, não levava um tapa na orelha. Então essa é a realidade do Rio de Janeiro, naquela região ali, o pessoal não fala. Então, aí depois, claro, veio aquele problema todo de 2000 ali, eu voltei para o Blumenau e nunca mais voltei, no caso, lá pro Vasco. E o Neymar, hein, João? A volta do ídolo aos gramados não foi apressada, precipitada? A bola parada é fantástico o desempenho dele. Aí com a bola rolando eu vejo ainda uma certa dificuldade nos dribles desconcertantes que ele dava. Já parece que não é o peso da nossa idade, da idade dele, não sei, mas em função das contusões que ele teve, contusões muito sérias, né? É uma expectativa realmente com o Neymar é bacana, mas eu quero ver ele com a bola rolando também. Então anote aí na sua agenda, domingo, 6h30 da tarde, a bola rola direto de São Januário para Vasco e Santos, na primeira transmissão do Campeonato Brasileiro, aqui na tela da NDTV Record. Como bom santista 2-1, mas eu acredito que vai dar 1-1. 2-0 Vasco, Ferretti. Você pode participar conosco também pelo WhatsApp 48 99191 4706. 48 99191 4706. Deixe seu recado aí, quer falar do Campeonato Brasileiro, o seu palpite, o seu clube do coração, quer repercutir ainda a polêmica final do Campeonato Catarinense, enfim, vários assuntos. Fique à vontade porque você tem voz e tem vez. Betão, Campeonato Brasileiro chegando, logo de cara aí nós temos, direto de São Januário, Vasco da Gama e Santos. Queria que tu falasse aí o que tu espera desse confronto inicialmente, depois eu amplio aí a tua visão do Campeonato Brasileiro. E se o Neymar realmente ele faz muita falta ainda, é um cara que sobra no Campeonato Brasileiro nosso, no futebol nacional? Primeiramente, sobre o confronto, é muito precoce você fazer uma análise de quem vai chegar, de quem não vai chegar. É claro que a gente gosta de debater, gosta de ter essa visão mais ampla, mas nesse confronto, o Santos e Vasco, acho que vai ser um confronto mais de estudo, de início de competição. A gente que jogou, a gente sabe que normalmente as coisas começam a se desenhar mais no meio do primeiro turno para frente, mas acho que vai ser um jogo mais de estudo mesmo, uma equipe querendo entender como a outra vai desempenhar nesse primeiro jogo. E sobre o Neymar, com toda certeza, é um jogador que está no Campeonato Paulista, né, no Campeonato Nacional, né, vamos dizer assim. É um jogador muito à frente dos demais, tanto é que ele vem com 1 ano e meio aí de parado, consegue fazer o que fez com pouca preparação no Campeonato Paulista, então com certeza ele vai fazer toda a diferença. O problema é entender quando ele vai estar 100%, né? Ele teve essa paralisação agora, o Santos parece que não disse se teve uma lesão ou se não teve, mas pelo menos estão falando que ele está com tempo para se preparar melhor para o início do Brasileiro, mas ele estando 100% com certeza sobra e vai fazer diferença na competição. Ô Ian, se a gente colocasse aqui um palpitômetro, Santos e Vasco na tua avaliação aí, correriam por fora, beliscariam uma Libertadores, uma Sul-Americana ou iriam brigar por título? Olha, Emerson, acho que como o próprio Betão frisou, qualquer clubes até aqui é o recorte dos seus respectivos estaduais. O Santos oscilou bastante durante o estadual, começou um trabalho novo com o Pedro Caixinha, é um treinador que gosta de sempre ter um time muito intenso, de ter sempre 5 homens lá na última linha do adversário, mas que o Santos oscilou muito, né? Sofreu muito defensivamente na bola aérea. O Vasco não fez um bom campeonato carioca, teve problemas defensivos também, acabou eliminado na semifinal diante do Flamengo, também nada fora do normal, diante da diferença técnica hoje das duas equipes, mas aí conseguiu embalar com o Fábio Carille. Acho que se tivesse que fazer um diagnóstico, de repente, num primeiro momento, eu apostaria em os dois brigando ali, de repente, por uma Sul-Americana, o Santos, de repente, beliscando uma Libertadores, principalmente o Santos, que eu vejo que tem um teto mais alto que o Vasco hoje. O Santos tem muita qualidade na frente, né? Tem Tiquinho Soares, tem o garoto David Washington que voltou agora, tem o Barreal chegando aí, tem o próprio Rolezer também que veio do futebol português, então jogadores de muita qualidade que podem dar esse salto para o Santos buscar um algo a mais no Campeonato Brasileiro.